Ok, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar às nossas reflexões, tá bom? E eu gostaria de convidar vocês, é lógico, para a gente ler mais uma vez, pelo menos a gente vai memorizar esse texto, né? Nós vamos ler mais uma vez o livro de Romanos, no capítulo 1 e o versículo 18, onde Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós temos trabalhado exaustivamente esse texto, tentando extrair daqui o ensino realmente de Paulo a respeito da ira de Deus. É uma forma, queridos, da gente compreender o porquê nós precisamos do perdão de Deus, o porquê nós precisamos de um Salvador, a intenção toda e todo esse restante capítulo, que se Deus quiser a gente vai trabalhar ele, tá? A intenção toda de Paulo é mostrar que o ser humano, ele por si só, ele não pode se salvar. Não há nele mérito algum, não há nele nada que seja atrativo a Deus, nada que faça Deus olhar para o ser humano e dizer assim: puxa, como fulano é gente boa, vou salvá-lo por isso. Não existe isso, tá? Nós tentamos aqui descrever o que é a ira de Deus. Nós falamos que a ira de Deus é o ódio de Deus pelo pecado, tá? Deus odeia o pecado. Nós falamos aqui, querido, que essa ira de Deus, ela se revela do céu, ela é uma manifestação de Deus, né? É algo que Deus está revelando a nós, Ele quer que a gente saiba, Ele quer que a gente conheça, na verdade. E trabalhamos aqui uma pergunta que nós gastamos aqui algum tempinho para responder, né? Por que Paulo usa primeiro impiedade, ele cita primeiro a impiedade e depois a injustiça? Aí nós demos algumas respostas. A primeira, se eu não me engano aqui, é que a impiedade ela é a essência do pecado, entendeu? Eu disse também que a impiedade ela tem esse poder de revelar quem somos, porque muitas pessoas, baseadas na sua vida, acham que são pessoas boas, e aí nós olhamos para essa questão da impiedade, e quando a gente entende o que é impiedade, nós percebemos que não há nada de bom em nós, né? A outra questão também que eu disse aqui é que não pode haver injustiça sem impiedade. Impiedade é esse pecado do homem contra Deus, do homem se rebelar contra Deus, do homem não aceitar Deus como Deus na sua vida. É o homem que quer ser o seu próprio Deus, tendo consciência ou não disso, não faz diferença nenhuma. Ele age como se ele fosse o seu próprio Deus, porque eu já venho dizendo aqui, o maior de todos os mandamentos bíblicos é amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, com todas as nossas forças. Então, não amar a Deus dessa forma é o maior de todos os pecados e é o pecado da impiedade. É o homem que não quer aceitar Deus, que não permite que Deus governe a sua vida, que não aceita que Deus governe a sua vida, que Deus dê a ele na direção para a sua vida, que lhe diga como ele deve viver. Quem vive dessa forma, queridos, por mais que tenha problemas, por mais que tenha defeitos, por mais que até cometa pecados, mas quem no seu íntimo deseja realmente viver a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer que ele faça, ainda que tentando ele caia, ele tropeça, mas há no seu coração esse desejo de servir a Deus, de viver para Deus. Essa pessoa, ela é uma pessoa piedosa, é alguém que está querendo agradar a Deus, é alguém que ama a Deus. Ele não o ama como deveria, mas há no seu coração esse desejo profundo de amar a Deus, de viver para Deus, de servir a Deus, de agradá-lo com a sua conduta, de agradá-lo com o seu estilo de vida. Essa pessoa, a gente chamaria ela de uma pessoa piedosa. É alguém temente ao Deus, é alguém que ama a Deus, é alguém que tem prazer em Deus. Repito, por mais imperfeito que seja, entende? Ainda assim é alguém que tem prazer em Deus. E eu creio que isso aqui diz muito a respeito das pessoas que realmente querem servir a Deus, porque ninguém é perfeito. E ninguém vai ser perfeito. Nenhum de nós conseguiremos obedecer a Deus na sua totalidade. É impossível para nós nesse mundo, mesmo salvos, mas imperfeitos,
convivendo com pessoas imperfeitas, num mundo imperfeito. Então é impossível que alguém seja perfeito nesse lugar, tá? Nesse mundo. Então, nós que amamos ao Senhor, que gostamos e que queremos de todas as formas agradar a Deus com uma vida santa, obedecendo ao Senhor, vivendo em santidade, fazendo aquilo que a Bíblia diz que a gente deve fazer, amando uns aos outros, orando pelas pessoas, cultuando a Deus, ajudando quando puder o necessitado, vivendo esse estilo de vida que Deus quer que a gente viva. Essa pessoa, ela é uma pessoa piedosa. Oh, queridos, como é bom que a gente entenda isso e como é importante que a gente possa, de alguma forma, desejar isso para a nossa própria vida, tá bom? Bom, eu vou fazer uma segunda pergunta agora, né? E eu vou tentar dar também respostas a essa questão, que é outra questão extremamente fundamental. Por que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens? O texto diz isso, tá bom? O texto diz que é porque eles detêm a verdade em injustiça. Deter aqui, querido, eles detêm a verdade. Deter aqui significa reprimir, significa obstruir, significa restringir a verdade. Hernandes Diallo, falando sobre isso, diz que significa matar alguém por afogamento, é sufocar a pessoa debaixo d'água até ela morrer sem poder respirar, entende? A ira de Deus se manifesta contra a impiedade e a injustiça, porque a impiedade e a injustiça nos homens detém a verdade, sufoca a verdade, reprime, obstrui a verdade. Isso aqui, querido, é algo extremamente necessário que a gente compreenda, entende? Necessário que a gente entenda, porque às vezes a nossa atitude, o nosso comportamento, a maneira como nós vivemos está sufocando a palavra de Deus, está reprimindo a palavra de Deus, tá? O verbo aqui, queridos, traduzido por deter, ele tem esse sentido. O que Paulo está dizendo aqui é que os homens eles estão restringindo a verdade. E isso implica em conhecer a verdade. Ninguém pode restringir alguma coisa que não conhece, entende? Então, Paulo está sugerindo aqui que a humanidade conhecia a verdade e que os homens estão abafando essa verdade, obstruindo ela deliberadamente. Verdade aqui ainda não tem a ver com o conhecimento bíblico. Verdade aqui tem a ver com aquilo que a gente chama de revelação geral de Deus, né? Que é a revelação de Deus na criação. Tá? Na criação, Deus que se manifesta na natureza, Deus que se manifesta na obra criada por Ele. Então veja só, deixa eu concluir bem aqui uma questão contigo, tá bom? A principal atividade do pecado, querido, na vida do ser humano é levar o ser humano a um afastamento de Deus através da rejeição proposital do conhecimento de Deus. É por isso que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça, que essas duas palavras elas significam a totalidade do pecado. Então o pecado tem uma ação contra o ser humano e uma ação deliberada, uma ação programada, uma ação planejada. Ele tenta de todas as formas afastar o ser humano de Deus, tá? Ele vai de todas as formas tentar suprimir, ele vai tentar sufocar a palavra de Deus, não permitindo que as pessoas a conheçam, não permitindo que as pessoas vivam a palavra de Deus, ou que as pessoas tenham até mesmo acesso à palavra de Deus, entende? O pecado faz esse papel maligno na vida do ser humano. Por isso que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça, porque são essas coisas que nos afastam de Deus, são essas coisas que nos separam de Deus. É curioso isso, né? A gente quase nunca fala de pecado e há uma resistência disso com relação aos pregadores, mas é importante que nós conheçamos o pecado e entendamos o papel do pecado e o que ele quer realmente, o que ele realiza realmente. E a principal obra do pecado, queridos, na vida do ser humano é afastá-lo de Deus. Por isso que a ira de Deus se manifesta contra a impiedade e a injustiça. Tá bom? Deus te abençoe.